mais uma reflexão de caminhar na graça. Há algo que precisamos compreender e entender em nossas vidas. Somos filhos de Deus, expressão da sua vontade, instrumento para revelar o reino de Deus e manifestar a sua vontade neste mundo. Mas temos que entender que essa obra, quem faz, não somos nós. Este processo somos conduzidos por Deus, por sua vontade. O que nós precisamos fazer é nos sujeitarmos a essa vontade, nos empenharmos no sentido de buscarmos o conhecimento de Deus. Lá na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11 e 12, Paulo afirma: "É por isso que sempre oramos por vocês, pedindo que o nosso Deus, que chamou vocês para a nova vida, faça com que sejam merecedores dela", ou seja, que expressem essa salvação, que revelem essa vida e o conhecimento de Deus. Pedimos também que Ele, pelo seu poder, realize todos os desejos que vocês têm de fazer o bem e complete o trabalho que fazem com fé. Assim, Jesus, o nosso Senhor, será louvado por causa do comportamento de vocês e vocês serão elogiados por Ele, por meio da graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Precisa ficar claro, a obra quem realiza é Deus. Mas nós precisamos crer, confiar que Deus é quem opera, que nos capacita e que nos habilita para vivermos a sua vontade. Não se trata de empenho próprio, mas do reconhecimento que recebemos o que precisamos, que fomos capacitados, que fomos habilitados e que Ele nos conduz nessa jornada, e os caminhos que Ele nos leva é o caminho que vai nos conduzir à maturidade, ao crescimento, ao amadurecimento. Não se trata do nosso empenho simplesmente no sentido de querer fazer a obra reconhecendo ou pensando que isso provém de nós. Não provém. Provém da obra realizada por Deus, que nos capacita, nos habilita. E precisamos crer nas promessas, crer na obra que Ele realizou, no que Ele fez em nossas vidas, nos capacitando para vivermos como seus filhos neste mundo. Por isso Ele nos fez um novo ser, uma nova criatura, nos libertou do domínio do pecado. Não somos escravos do pecado, mas nós somos filhos de Deus, feitos à imagem de Cristo, para vivermos neste mundo de uma maneira que agrada ao Pai, que o revela, que o expressa, que manifesta as obras de Cristo. Precisamos entender isso. Nós precisamos fazer as obras que glorificam a Deus, que glorificam o Senhor Jesus Cristo, pois nós expressamos nessas obras que somos imitadores de Cristo, mas temos que rejeitar a paixão humana, rejeitar todo o desejo e vontade e pensamento natural. Por isso que Paulo nos escreve dizendo que nós devemos nos despir da velha natureza. E quando fala de despir, fala de remover, deixar de fazer segundo o nosso desejo. E nós fomos capacitados para rejeitar, nós fomos libertos do domínio do pecado. Não somos escravos do pecado e não precisamos nos submeter à forma de pensar natural, mas precisamos entender que deixando de agir assim, ou seja, deixando de agir segundo o pensamento natural, segundo os desejos egoístas, segundo a nossa ganância, segundo o nosso egoísmo, nós podemos expressar Cristo revestindo das mesmas obras que Ele, expressando graça, misericórdia, bondade, compaixão, ou seja, revelando as virtudes de Deus, proclamando estas virtudes através das obras que realizamos. A gente precisa entender isso. A motivação para fazermos as obras não é para alcançarmos favor, não é para sermos agraciados, não é para recebermos bênção, mas é para que o nosso Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Não dá para viver o reino de Deus, viver a vontade de Deus, se não nos submetermos à obra, ao realizar e à vontade de nosso Deus.
para que Ele seja glorificado, porque nós precisamos entender que o propósito da nossa vida, além de proclamar as boas novas, de falar da salvação de nosso Deus, nós temos que revelar o seu reino neste mundo, ou seja, os valores eternos, vivermos pelos valores eternos. É a única maneira, é o único propósito das nossas vidas, fazer a vontade de Deus aqui na terra, como Cristo, sendo seus imitadores, e que para isso nós precisamos nos despir, rejeitar toda forma de pensar, toda atitude natural e vivermos segundo os valores eternos, nos revestindo de Cristo, realizando as obras de Cristo. Que a gente possa entender, compreender que quem faz essa obra, quem opera, quem nos conduz nessa jornada é Deus, e é Ele que nos leva a vivermos a sua vontade. Mas precisamos crer, nos submeter e deixar de viver segundo o pensamento natural, segundo os nossos desejos, para que o Pai possa ser glorificado por meio de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.